Olá pessoal, muito boa noite. Chegamos para a nossa live do Convida. Glória a Deus. Tem que dar glória a Deus, querida? Tem que começar dando glória a Deus aqui. Mas que coisa boa, viu? Nós estamos muito felizes, eu e a Priscila, né, Priscila? Estamos nós de novo aqui. Verdade. Para mais uma live especial do Convida, nesse tema tão precioso que a gente tem conversado, que é sobre as emoções, sobre a nossa mente, sobre sentimentos, sobre comportamento. E hoje a gente vai continuar, queridos, falando sobre um assunto muito especial, que é sobre ansiedade. É o assunto do momento. Sim. Eu creio que é a palavra que mais é falada hoje em dia nessa área das emoções é sobre ansiedade. Mas será que a gente sabe mesmo o que significa isso? Será que a gente usa essa palavra da forma correta, né? A gente identifica também da forma correta o que é ansiedade na nossa vida? A gente vai conversar sobre essas coisas hoje, tá bom? A você que já chegou, quero te dar as boas-vindas. Quero te pedir para você ajudar a gente a compartilhar aí, mandar um aviãozinho, o pessoal que está na sua lista aí, nos seus contatos, ajuda a gente a divulgar esse trabalho. Como a gente sempre fala, o objetivo é abençoar a vida das pessoas, né? É ajudar a gente a ter uma qualidade de vida melhor, na saúde, na mente, no espírito, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, eu queria dar as boas-vindas para quem já está aí, quem está aí conosco no nosso chat. Lembrando que a gente está transmitindo essa live via YouTube e também pelo Instagram, tá? Pessoal também que está aí no Instagram, seja muito bem-vindo lá no meu perfil, pastora Carla Soares, seja muito bem-vindo, compartilhe aí, tá? A gente já vai entrar no nosso assunto, seja muito bem-vinda, Priscila Pereira, mais uma vez, glória a Deus, psicóloga, profissional dessa área já há tantos anos, mais de 16 anos, né, Priscila? E a gente vai conversar um pouquinho mais com a Priscila hoje, viu? Vamos para as nossas mensagens? Vamos ver quem tá ligadinho com a gente ali, Priscila. Olha, eu tô vendo aqui, tá? Olha, o que eu tô vendo ali? Dona Lourdes, minha sogra, boa noite. Bem-vinda, a Tânia, Regina, a pastora Railane, boa noite, lá da IPV de Jaguaraçu, tá com a gente. O presbítero Isaac Cardoso, conhece, Priscila? Demais! O pai da Priscila, cheguei. Lepê Livraria, cheguei, deve ser o Pedro lá, acompanhando a gente, glória a Deus. A Tatiane Mafori está com a gente, boa noite. Glória Souza. Então, se tem mensagens aí para trás, eu não pude acompanhar. Boa noite para todos que estão com a gente. Quem mais está ali? Deixa eu ver. A Maura Santiago, paz querida, da IPV de Timóteo. A Mariane Marques, boa noite. A Frida Rodrigues está com a gente também, Priscila. Boa noite. Boa noite. Quem mais? A Fernanda Melo está com a gente também, viu? Eu tenho que falar desse pessoal aqui, né? Temos uma equipe de apoio aqui com a gente. A Fernandinha, o Samuel, o Alex, o pessoal muito abençoado da comunicação da IPV em Timóteo, né? Sempre nos dando todo o suporte, todo o apoio, fazendo um trabalho de qualidade para servir você. Amém? Você possa receber dessa forma. Nós estamos servindo a sua vida aqui através das mensagens, das palavras, desse momento de interação, tá bom? Hoje vamos ter muita interação aqui, né, Priscila? Amém. Quem mais está ali? A Elisângela também já chegou da célula, está ligadinho com a gente. O Leone Barros, maridão da Priscila. Esse eu conheço também. Eita! Tá ligadinho ali acompanhando, Priscila. Glória a Deus. A Leia Moraes chegou também com um coração desse tamanho. Bem-vinda, Leia, não poderia perder. A Lara também está ali assistindo com a gente. A filhinha da Priscila. Glória a Deus. Quem mais? O Cacá, a Amanda, tá dando também boa noite. Glória a Deus, viu? Vai chamando o pessoal aí, nos ajuda aí
nesse compartilhar, né? Talvez você lembre de alguém aí que está precisando ouvir sobre ansiedade. Então manda uma mensagem, usa o seu WhatsApp, né? Manda o link do YouTube, manda também o contato lá no Instagram, tá bom? Pra gente começar. Amém? Podemos? Claro. Então vamos lá, Priscila. Para quem não esteve com a gente na nossa primeira live, né, eu apresentei um pouco a Priscila, né? É casada, ela tem 2 filhas preciosíssimas, né? Formada em psicologia, já atua na área há bastante tempo. A Priscila é dedicada realmente a essa área clínica geral, né? Terapia cognitiva comportamental é a linha que ela trabalha, né? E nós vamos bater um papo hoje sobre a ansiedade, tá bom? Então vamos lá, Priscila, vamos começar a falar um pouquinho desse assunto, né? Que tá na boca do povo. Todo mundo fala, né? O que é essa questão da ansiedade, Priscila? Dá pra gente uma forma geral, assim, né? Uma definição clara, para que a gente possa também desmistificar, né? Compreender melhor. Fala pra gente. Então, eu creio que vou dar um apanhado, né? Porque se tiver alguém que não esteve conosco na outra live, né? Mas pode passar lá e dar uma olhadinha. Sim, vale muito a pena. Vale muito a pena. A ansiedade é uma das emoções. Uma das. Ela faz parte da gente. Ela deriva do medo, né? Mas no sentido de quando a gente tem ela em excesso, o medo em excesso é o que chama atenção, uma preocupação em excesso, né? Mas no dito popular, a gente ouve muito a ansiedade sendo colocada como expectativa, que também não é errado, né? Nossa, por exemplo, a Lara fica muito ansiosa com o aniversário dela. Ela tem uma expectativa frente ao aniversário dela. Ok. Sim. Quando é que essa ansiedade seria uma ansiedade prejudicial? Se eu falasse, nossa, a Lara fica tão ansiosa com o aniversário dela, que ela tem uma febre. Sim. Né? Ela tem uma preocupação excessiva, né? Que vai além. E sempre com um cunho, assim, muito negativo. Né? De que algo vai dar errado, de que alguém não vai, de que não vai aparecer ninguém. Toda criança passa por isso, né? Porque gera sofrimento. Aí é uma ansiedade que gera muito sofrimento. Antecipado, né? Então, se isso vem com uma constância na vida de qualquer pessoa, né? A pessoa tem uma constância de se sentir assim, preocupada, sempre negativa, sempre sofrida, pode vir a ser um transtorno. Então, né? Você acha que seria correto a gente dizer que a gente é ansioso ou a gente está ansioso? A gente né? está. Porque a gente tem uma tendência né, a puxar pra gente como se fosse parte da nossa personalidade. Eu sou ansiosa. E tem gente que fala isso até com certo prazer, orgulho de dizer, né? Eu sou muito ansiosa, né? Então, assim, o que seria né, a forma correta de tratar esse assunto? Se a gente lembrar da minha fala na outra live, eu falei sobre as emoções como ondas, né? Justamente explicando isso, que a gente passa por várias emoções. E a ansiedade é uma delas. Sim. Né? Se eu sou ansiosa, eu tenho que estar ansiosa quase 100% do meu tempo. 24 horas por assim, dia. Né? A gente tem estados de ansiedade, né? Então são passageiros, né? Até quem tem um transtorno de ansiedade, ele não fica 100% só na ansiedade. Mas por que então que é uma ansiedade que virou um transtorno? Porque está causando prejuízo. Né? A gente vai analisar, e Priscila, como que avalia se a ansiedade virou um transtorno ou não? Para isso, nós da área da saúde, né, a gente tem inventários, né, onde a pessoa vai preencher e ali a gente vai ter um diagnóstico, panorama ali, né, de quantas frequências ele está tendo isso, né? Geralmente eu peço a pessoa quando chega e não sabe, para identificar o humor dela durante um tempo, né? Pra gente ver qual humor que tá prevalecendo. Certo.
E juntamente com o humor, observar qual a situação que está levando ele a ter aquele humor. Sim. Né? Então, na verdade, as causas, né, que levam a essa mudança de humor, pode ser várias. Pode. Né? Às vezes a pessoa também nem sabe de fato o que é, né? Então, por exemplo, nós somos mulheres, muitas vezes eu sinto isso, né? A questão do ciclo menstrual, né? Tem etapas do mês que a gente percebe claramente essa mudança em nós. Sim. Então, a gente tem que olhar bem para dentro, né, Priscila? Para nós conhecer, né? Para saber de onde vem. Sim. Né? Porque quando a gente sabe de onde vem, fica muito mais fácil tratar. Mais fácil resolver. Muito mais fácil resolver. Se você sabe que tem a ver com o seu ciclo, né, menstrual, hormonal, você vai procurar uma ajuda, né, de sua médica, para aquele período que você pode fazer, né, para avaliar esse descontrole às vezes, né. Mas é o que eu falei da outra live também. Às vezes não é a situação, é o pensamento que a pessoa gera em torno dessa situação. Né? Então é o que eu falei, o ansioso, outro ponto do ansioso, né? Ele não vive o aqui e agora. Ele fica muito fixado, gente, no passado ou no futuro. Passado ou no futuro? Ou no futuro. Né? Então ele fica repensando os erros dele e sempre com esse ar de negativo. Né? Repensando os erros dele, né? Ou, eu poderia ter feito isso. Então ele é aquela pessoa que fica vivendo esse futuro. Ali, né? Remoe aquela pessoa muito perfeccionista. Muito perfeccionista. Ai, meu Deus. Se hiperexige também, né? Então é pensar um pouco nisso. Ou então fica muito no futuro, do que vai vir. E esquece de viver o aqui e agora. Porque se a gente não faz bem o aqui e agora, gente, verdade. não adianta pensar no futuro. O futuro depende do aqui e agora. Então o ansioso, ele precisa de voltar o olhar dele pro aqui e agora, pro momento. Então por isso que é importante trabalhar muito a atenção plena. Né? Eu tô aqui com a pastora, eu preciso de viver esse momento com a pastora. Eu não posso ficar aqui com você pensando no que eu preciso fazer na minha casa. E, gente, como que acontece isso, né? Às vezes a gente está na igreja, está num jantar em família, está, né, num momento que poderia ser muito agradável, relaxante, né? Que vai renovar nossas forças, mas porque a gente tem um compromisso, a gente tem uma agenda, a gente está sempre correndo contra o tempo, a gente está pensando na manhã, o que eu tenho que fazer. Isso mesmo. E não vive aqui agora. Não vive. Né? Então, assim, por exemplo, hoje eu atendi um pai, né, que foi lá pra conversar comigo, mas o tempo todo ele olhava no celular e uma hora ele deu conta, né? Pois é, eu não consigo nem ficar aqui. Eu falei, pois é, e ele já tinha me relatado da ansiedade. Eu falei, então, a gente precisa de viver o aqui agora e resolver o que a gente precisa resolver. Não adianta ficar olhando o celular pra resolver o que deixou de resolver lá, né? Então vamos viver o aqui agora, não vai resolver problema nenhum. Então eu acho que a primeira coisa pra melhorar a ansiedade é você tirar o celular, né, gente? Pega o celular, some com ele pra poder aliviar essa ansiedade. Né? E assim, a gente tem vivido uma demanda muito grande o tempo todo, né? A sociedade nos demanda o tempo todo, né? Então a gente precisa de entender isso. Quais são as minhas prioridades? Para trabalhar a ansiedade também é importante que a gente planejar. Mas não é planejar o futuro. O futuro a gente tem que planejar, mas planejar o futuro, para a gente planejar uma meta lá a longo prazo, primeiro a gente tem que planejar uma meta a curto prazo. Entendeu? É o que eu vou fazer amanhã, é o que eu vou fazer hoje. Pequenos passos. Pequenos desafios. Já o ansioso já fica pensando, por exemplo, eu quero comprar um carro ano que vem. Eu já fico vivendo um carro, mas eu não faço nada pra mim ter o carro no ano que vem. Certo. Eu só fico nessa ansiedade de ter o carro. Coloca um objetivo muito difícil, né, inalcançável. E aí isso vai gerar, né, uma ansiedade e frustração depois, se você não consegue atingir. Né? Por isso tem que ser feito, né, degraus mesmo, uma escada, gente. Né? Você tem uma meta a longo prazo, vamos fazer as curtos para chegar lá. Né? Isso vai diminuir a sua ansiedade, porque você vai olhar para objetivos mais fáceis até mesmo de ser isso estimula mais, né? Quando a gente vê que a gente consegue fazer, né, pequenas coisas, isso vai nos motivar, né? Com certeza. Alcançar coisas maiores, né?
Então eu penso assim que eu vejo assim as pessoas estão se exigindo tanto, né, Priscila? Para mim é um dos maiores fatores que tem causado tanta ansiedade, sim, essa exigência, essa pressão que o externo e o interno, né, que a gente mesmo, sim, coloca sobre nós, vai causando todas as agendas sempre muito cheias, né, pastora, de todo mundo, não é só nós adultos não, das nossas crianças. Sim. A pandemia trouxe ansiedade para as nossas, sim, crianças, trouxe. Mas elas já estavam vindo de uma ansiedade, sim, né? Elas saíam da escola, tinham um monte de atividades, inglês, natação, judô, balé. E que horas que elas tinham para brincar, né? Para relaxar. Verdade. Né? Perdeu muito isso. Uhum. Né? Então elas vieram, a ansiedade veio também, não é só pela pandemia. Sim. Veio por essa realidade. É um processo. Né? Já vem de muitos anos. A né? pandemia só acelerou mais. Intensificou. Verdade, né? Intensificou. Então vamos lá, Priscila, fala um pouquinho pra gente desses tipos, né, que você falou. Se você quiser colocando o seu comentário aí, daqui a pouco nós vamos gastar um tempo muito legal, sim, respondendo perguntas, tá? Nós colocamos hoje, né, uma caixinha de perguntas no Instagram, vou usar essas perguntas, mas vamos usar aqui no ao vivo também, tá? Então se você tá comentando aí, continua, tá? Deixa a sua pergunta que daqui a pouquinho nós vamos colocar ela. Eu só quero que a Priscila nos ajude a entender esses tipos de ansiedade, sim, né? Que existem para você perceber o que de repente você está vivendo. Sim. O que acontece? Hoje, o que eu falei, né? Intensificou a ansiedade, porque também hoje a gente tem ansiedade com o medo, sim, né? O medo da morte, o medo de pegar Covid, o medo do parente seu morrer. Sim. Então a gente vive ansioso em torno disso. Pessoas, eu tenho percebido assim, que eu já acordo de manhã, muitas vezes, com receio de pegar o celular, sim, né? A gente acorda já assim, apreensivo. Essa é a palavra, né? Sim. Porque a gente já espera, né, que vai ter alguma notícia, sim, alguma situação difícil, vai estar ali, alguém vai... Então está sendo tão corriqueiro, sim, que a gente já está no estado de alerta o tempo inteiro. É isso, né? E só que no ansioso, quando tem um transtorno, junto com essa alerta, vem uma série de sintomas. E quando vem esses 7 sintomas, né, é um incômodo, é uma dor de barriga, eu não prefiro nem pegar o celular, ou, deu uma dor de barriga, vou no banheiro, sim, né? É ansiedade, sim, né? Aí já tá causando prejuízo, uhum, porque tem o medo de enfrentamento também. Uhum. Então, né? Guarda isso, querido, olha, a ansiedade, isso é muito forte, a ansiedade está relacionada ao medo. É o medo. Né, que a Priscila falou. Então, ver onde que está o seu medo, né? Qual é o medo. E quando, aí igual teve uma pergunta, como que a gente sabe, né, que é ansiedade, né? Uhum. Quando a ansiedade é patológica, esse medo está o quê? Além, né? Igual eu dei um exemplo. Eu poderia ter ansiedade de vir aqui, sim, né? E pensar como que assim, nossa, eu vou lá, vou enfrentar um monte de gente naquele YouTube, naquele Instagram. Como que vai ser? A gente pintar uma cena assim. Nossa, todo mundo amanhã vai falar que vai ser horrível, eu vou falar um monte de coisa errada e não vai dar nada, só coisa ruim. E aí isso me impedir de vir aqui, sim, né? E aí isso eu poderia, se isso continua intensificando em outros momentos, poderia ser uma fobia social que eu vou desenvolver, sim, que é um tipo de transtorno de ansiedade. Social. Fobia social. E aí, quando é que a ansiedade não foi ruim? Por exemplo, eu me senti ansiosa, você provavelmente se sentiu ansioso, mas você está aqui, você se preparou para estar aqui. Sim. Eu estudei, acabou meus atendimentos, fui estudar mais um pouquinho. Sim. Para quê? Para se preparar. Então é uma ansiedade que é positiva, porque ela te faz preparar. Sim. A ansiedade da criança que tem medo da prova e ela estuda para essa prova, sim, é uma ansiedade positiva. Sim. Mas quando ela tem esse medo além, sim, eu não vou dar conta, eu vou fazer tudo errado, vai me dar um branco, e isso impede dela de fazer prova, ela começa a passar mal. Aí já é uma ansiedade. Branco, né? Aí já é uma ansiedade que está prejudicando, né? Então precisa ser avaliado. A intensidade. Não é porque teve uma vez que já tá nossa, né? Uhum. Mas qual que é a intensidade
cronicidade, isso está sendo frequente, constante, está causando muito prejuízo. Sim. Então a gente precisa avaliar isso. Tá. Então tem a fobia social. Fobia social. Isso. Das crianças tem ansiedade de separação. Ansiedade de separação. Medo de ser abandonado, dos pais esquecerem ela na escola, Sim. de desvincular do pai e da mãe em algum momento. Então não necessariamente é algo real. Não, ela imagina. Geralmente é imaginário. É imaginário. É imaginário, né? O que acontece? Toda criança tem a fase de adaptação dela ao ambiente escolar. Não é nessa fase, tá, gente? Meu primeiro dia da escola não quis ficar na escola. Então ele tá com ansiedade de separação. Não é isso. É um sofrimento que a criança tem constantemente quando tem que desvincular da figura de afeto. Nem da figura de afeto. Entendeu? Então, ansiedade de separação para criança é muito comum, né? Tem ansiedade generalizada, que é uma ansiedade que a pessoa tem uma preocupação excessiva sempre, em várias situações. Sim. Em relação ao financeiro, sim, em relação à vida como um todo. Sim. Né? Mas isso não traz para ela tanto sintomas desagradáveis, né? Quanto o transtorno do pânico. Que hoje se vê falando muito. Sim, fala um pouquinho então. Então, o transtorno do pânico é uma ansiedade, uma preocupação muito voltada com medo da morte, medo de morrer. Olha só. Medo de perder controle. Então a pessoa começa a ter sintomas. Quais são esses sintomas, Priscila? Taquicardia, sudorese. Sim. Ela começa a hiperventilar, né? Tem aquela sensação de falta de ar, sim, né? Sim. Porque a respiração vai ficando curta. Pode ter dormência. Tá? E ela tem a sensação de que vai morrer. Ela tem medo de morrer, porque começa a dar um aperto no peito, taquicardia. Sim. A pessoa tem ânsia de... Alguns têm ânsia de vômito, tem diarreia, tem tudo isso junto. Sim. Entendeu? Então, a pessoa quando tá com esses sintomas, geralmente ela não tem um lugar específico que ela se sente assim. Diferente da fobia... Da fobia em geral, né? A pessoa quando tem fobia com alguma coisa. Tipo assim, eu tenho fobia de altura, fobia de voar, fobia de injeção, fobia de sangue, fobia de aranha. Aí você tem sintomas, né, ruins, você se sente mal, você sente um medo absurdo. Tem gente que tem medo de uma aranha pequenininha. Né? Uma vez na pós, eu lembro direitinho, o professor foi falar de fobia e o primeiro desenho que ele colocou foi de uma aranha na tela. A minha colega começou a ter uma crise. Meu Deus, que coisa. Porque ela tinha tanto medo, olha só, não era nem real, era uma imagem. Era uma imagem. Falei, meu Deus, e se aparece uma aranha aqui? Aí ela... Mas essas fobias, elas estão relacionadas a algum trauma, alguma coisa da história ou não tem uma razão? Pode ter a ver com a história, né? Quando tem a ver com a história, por exemplo, eu passei por uma situação traumática. Sim. Aí vai ser TEPT, vai ser um transtorno de estresse pós-traumático. Ela começa a criar uma imagem frente a uma situação que ela vivenciou. Então é outro tipo de ansiedade. Vai anotando tá, isso. Gente? Você que tá a fobia específica é nesse sentido, né? Ela tem medo específico de algo. Sim. E aí como que trabalha isso? Aí tem que ser terapia mesmo, gente. Entendi. Porque tem que ser dessensibilização sistemática, né? Então a gente vai expor a pessoa aquilo gradativamente. Sim, entendi. Né? Então tem todo um processo. Sim. Então você vê que são vários tipos, tá vendo, gente? Isso que a gente precisa ter pelo menos um pouquinho, né? Você que fazer uma faculdade de psicologia, né? Mas você ter uma noção para poder diferenciar. Você precisa conhecer qual é a sua realidade, né? E tirar os fantasmas também. Mas tem coisa que você não está vivendo, não achando que tá vivendo. E entender até que ponto eu preciso buscar ajuda, eu posso fazer alguma coisa para me ajudar. Isso, né? Sim. Então, assim, por exemplo, se você percebe que a sua ansiedade está te trazendo prejuízo, né, e você não está dando conta de lidar com ela sozinha, né? Quanto mais cedo buscar ajuda, melhor. Melhor. Né, para ela não ficar crônica. Certo. Porque quanto mais eu demoro para buscar ajuda,
mais tempo vai demorar para se tratar. Sim, é verdade. Né? Vai ficando mais complexo. Mais complexo. Né? Agora você comentou também, Priscila, essa questão das crises, né? Os momentos de crise que as pessoas têm, que são passageiras, né? Elas têm começo, meio e fim. Você explicou isso na outra live, né? Eu acho muito importante reforçar, porque às vezes as pessoas têm um pavor tão grande de passar por uma situação dessa, né? E parece que é uma coisa que não vai acabar nunca, né? Então, comenta sobre isso. Porque às vezes as pessoas podem estar passando, né? Numa situação difícil. Igual eu falei, no transtorno do pânico, a pessoa não consegue associar a uma situação ou um pensamento que gera ela essas crises, né? Sim. Então, é o que eu falei, tem início, meio e fim. Só que a pessoa, geralmente, ela foca no seu sintoma interno, né? Do seu corpo. Sim. E ela começa a viver ela com intensidade. Então a gente tem que criar algumas estratégias, né? Até falei com a pastora aqui, comentei com ela sobre a estratégia Acalma-se. Sim. Que é de um professor muito querido fala meu. Assim, fala né? assim. Interessante. O que acontece? O Acalma-se é uma estratégia, né? É o Acalma-se, né? O A a palavra acalma-se. Acalma-se ali. Então, assim, o A é o quê? Aceite o Coloca sintoma. Coloca aí pra gente, Fernandinha, né? na mensagem. Acalma-se. Então, assim, você vai o quê? Aceitar o seu sintoma. Sim. Porque ele é passageiro. Né? Porque quando você fica lutando com ele, ele vai ficar intenso. Então aceita, né? Não lute contra ele. O outro é o quê? Contemple o que está ao seu redor. Olha só. Então, por exemplo, se eu estou num trabalho, eu começo a ter a crise de ansiedade, que é o transtorno do pânico, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar quantos colegas meus que estão no celular, ou então eu vou tentar contar vou tirar 100 menos 7, 93 menos 7, e vou tentar fazer, porque com isso eu vou desfocar do que está passando internamente e vou focar no meu externo. Certo. De repente contemplar alguma paisagem, uma janela. E descrever para você mesma, entendeu? Por exemplo, a pastora Carla tá com blazer rosa, a blusa dela tem um monte de... Então você vai começar a observar a pastora Carla e vou desfocar do meu sintoma. Ou então eu vou observar uma cadeira, eu vou observar algo tão contemplativo. O que é contemplativo? É quando eu foco naquela coisa. E aquilo me dá alguma... Desfoca do que tá passando aqui dentro. Traz um alívio. Um alívio, porque aquilo você vai sentir que você tá desfocando do seu sintoma, do seu incômodo interno. E vai focar em outras coisas. É interessante esse contemplativo, porque eu sou muito contemplativa, sabe? Tá bom. E é interessante você falar, porque eu percebo que quando eu tenho momentos de mais estresse, de mais cansaço, eu sinto necessidade de ter algo para eu contemplar. Olha que bacana. De procurar algo que me traga uma paz, uma leveza, né? Então, por exemplo, olhar para o mar, né? Estar numa praia ou uma paisagem de montanha, isso tudo me faz muito bem, né? E aí eu estava recordando, né, que Jesus, quando ele vai ensinar sobre não estarmos ansiosos por coisa alguma, ele manda olhar para as aves dos céus e para os lírios do campo. Olha, né? Que lindo. Ele fala, né? Muito lindo, né? Então, assim, olha como é que ele estimula o seu visual, o seu, né? Você observar o que está à sua volta, né? Ele fala, olha, não estejais ansiosos pelo que ireis comer, ou seja, pelo dia de amanhã, pelo que ireis vestir, do que ireis beber. Olhe para os pássaros, olhe para os lírios, né? O Pai cuida deles, vale vocês muito mais do que todos eles, né? Então, Jesus tinha essa psicologia. Sim, atenção plena. Muito Vamos lindo ter atenção plena. Muito lindo, né? Continua. Então, C, contemplar. Contemplar. Né? E o A, o próximo A, haja com o quê? Com tranquilidade, né? Haja como se fosse normal, né? Talvez você vai ter que diminuir seu ritmo, mas haja com naturalidade. Sim. Né? E aí, o L é o que eu já ensinei na live passada, que é o quê?
a respiração, é liberar o pulmão, o ar que está dentro dos seus pulmões, né? Então é liberar o quê? Fazer aquela respiração diafragmática que eu ensinei. Sim, né? fala de novo. Então que é o quê? Você vai puxar o ar contando 1, 2, 3, vai segurar também contando 1, 2, 3 e vai soltar mais lentamente. Sim. Né? Então, dá um minutinho pessoal fazer lá. Faz aí, gente, sempre numa posição relaxada. Samuel também, né? E aí você vai puxar o ar de forma que encha o seu diafragma. Sim. Então o diafragma é aqui embaixo. Não, né? Nas costelas. Não, é aqui embaixo, encher mesmo. Segurar e soltar aos poucos. Devagar, né? Bem devagarzinho. E faz isso quantas vezes? Quantas vezes você for sentindo que vai te relaxando. Porque vai te relaxando. E também o segredo também tá aí da mesma forma de contemplar. Porque quando você foca na sua respiração, o sintoma também tá passando. Entendeu? Então é importante isso. Para criança, gente, é o que eu falei. Vamos cheirar a florzinha e soprar a velhinha. Né? Eu fiz isso com o Pedro essa semana. Acredita? Eles vão se acalmando. Muito interessante. Eles vão se acalmando. Só da gente falar pra fazer, eles já param. Né? Presta atenção. Ataque de birra dá certíssimo também com criança menor, sabe? Olha que legal. Porque ela vai focar em outras coisas, né? Não é que a gente vai invalidar a emoção da criança, não, gente. É desfocar ela daquilo. Sim. Né? Naquele momento. Ela resolver, ajudando. Porque no ataque de birra, por exemplo, a criança não tá tendo controle. Aí você vai procurar ajudar ela a controlar. E a mesma coisa a pessoa quando tá nessa questão. Priscila, e quando uma pessoa tá tendo a crise de pânico perto de mim, você já sabe os passos, então ensina ela, fala, olha, leva ela a pensar em outras coisas. Sim. Né? Olha, vamos... Traz ela pro exterior e tira ela do tira interior dela. Lugar de tensão. Porque geralmente ela tá focada no interior, no sofrimento. Sim. Tá bom, gente? Muito bom. Então A, C, A, L já foi. Já foi. Aí, A Cal já foi. O M é manter os passos anteriores. Então você vai manter esses passos que a gente refez. Então vamos lá, vamos rever eles. Volta atrás. Com isso, o transtorno vai diminuindo, essa crise vai diminuindo. E aí você vai dar conta de quê? De passar pro E, que é o quê? Examinar os pensamentos. Que quem viu a outra live, eu falei sobre isso. Verdade. Né? Que o que importa não é a situação em si, mas o pensamento, a interpretação que eu faço daquela situação. É verdade. E o pensamento, às vezes é automático, a gente não dá conta de pegar ele. Sim. Então, por isso que é importante, no momento que abaixou o nível de ansiedade, você passar a pensar. Sim. Né? É exercer, na verdade, um autocontrole também, né? Agora, nesse momento já mais calmo, sobre o que você pensa, que passa na sua mente, né? Por exemplo, a pessoa que está com a questão do transtorno do pânico, a crise de ansiedade no transtorno do pânico. O que você vai começar a repensar, a questionar seus pensamentos? E aí, eu tive taquicardia, mas eu não morri. Não morri. Se eu tivesse subido 2 andares de escada, eu ia chegar assim lá também, eu ia ter morrido. Será que todas as vezes que eu tenho um coração acelerado é porque eu vou morrer? Então começar a se questionar. Porque no momento da crise você não tem condição de questionar. Né? Então é importante muito importante isso. Muito bom. Muito bom. E o S é você se sorrir, você se validar, né? Eu dei conta de passar por mais essa crise. Não quer dizer, eu venci. Não quer dizer que você não vai ter outra. Você venceu essa crise. A próxima talvez vai ser mais leve, porque você já sabe como lidar. A gente vai aprendendo a lidar com as crises e ela vai reduzindo. Não é que ela vai acabar de um dia por outro. É um processo. Você vai aprendendo a lidar com ela. Tirando o aprendizado. Agora tem uma questão. Aí a gente vai pro S, sorrir. E o E o quê? O último L. O E é esperar o futuro com aceitação. Né? Porque às vezes as pessoas têm tanto futuro que sofrem pelo futuro. Então, como que a gente pode esperar o futuro com aceitação? É fazendo bom o nosso presente, né? É verdade. Tem que construir agora colher lá na frente, né? E
de agora. Né? Se amanhã eu não tive o futuro que eu esperei, mas amanhã eu vou plantar algo diferente para mim. Posso recomeçar, né? E repensar dessa forma, né? E aí, Priscila, só isso basta? Não, gente, eu falei, precisa de terapia, precisa às vezes de ajuda medicamentosa, né? Um ansiolítico, isso tudo precisa ser avaliado por médico. Tem que ser realista, né? Tem que ser realista. Aqui a gente está dando algumas estratégias, eu não estou solucionando o problema de ninguém, né? Porque na verdade a gente está dando estratégias para as pessoas no momento, até ir a um médico, a um psicólogo, ajuda, buscar uma ajuda, você conseguir lidar ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Porque as pessoas sofrem muito e muitas vezes o ansioso sofre calado porque ele tem medo de falar e o outro fala, nossa, loucura, você sofre por causa disso. É verdade. Né? E aí o que acontece? A pessoa vai segurando aquilo, vai tensionando, sofrendo, e uma hora isso vai estourar. Vira crônico, né? Vira crônico, porque não foi tratado, né? Muito forte, então muito é importante interessante. Isso. Então pega essas dicas aí preciosas, viu? Então, Priscila, você quer comentar mais algum outro tipo de ansiedade? Daqui a pouco a gente vai entrar nas nossas perguntas. Já estamos no tempo das nossas perguntas. Como que tá aí? Então vamos para as nossas perguntas. Já vai para as perguntas? Então tá. Aí você pode ir entrando alguma coisa alguma mais. Coisa a gente vai pondo, mas assim, eu tenho uma geralzona, tá, gente? Olha só. Então vamos lá. Eu queria colocar aqui algumas perguntas que tiveram na outra live e também a Fernanda vai me ajudar aqui a colocar algumas perguntas que foram feitas hoje, né? Então deixa eu localizar aqui, já achei. Então, uma pergunta que foi feita, de repente já está até respondida, quais são os gatilhos mais comuns para uma crise de ansiedade e como evitar? Então, o que seriam esses gatilhos? O que desencadeia, o que liga, né, esse descontrole aí? É o que eu falei, a preocupação em excesso. Preocupação em excesso. Preocupação em excesso, né? E esse sentimento, assim, de que eu nunca vou ser boa o suficiente também, né? Isso também traz um desconforto, né? E pensar que eu nunca vou fazer o que deveria fazer de uma forma tranquila. Então, assim, depende de qual ansiedade a gente está falando, né? Agora a gente Se a gente estiver falando de uma fobia, vai ser outros gatilhos, né? Mas existe. Mas em geral é o pensamento. É o pensamento. É o na pensamento mente da pessoa. É o pensamento. Ok. Como vencer a ansiedade, você falou algumas coisas aqui que a gente pode colocar em prática de imediato, né? Sim. Como saber se sou uma pessoa ansiosa? Aí eu brinquei aqui, pergunta pro seu marido, pergunta pro seu filho, pro seu colega de trabalho, que às vezes as pessoas percebem meio antes da gente, né? Como que a gente antecipa tudo, né? O ansioso quer pela antecipar, fala, né? A gente já percebe, né? Muitas vezes é impulsivo, né? Então, assim, mas é o que eu falei, quem não é ansioso, quem não passa por um momento ansioso em algum momento a gente vai passar por momentos de ansiedade. É natural. Se eu tô na expectativa de receber um resultado de um teste que eu fiz, de uma vaga eu vou sentir, né? Ou então eu estou na expectativa de receber um resultado de um exame, eu vou me sentir ansiosa, eu vou me sentir apreensiva, mas até um momento é o quê? Natural. Todo mundo sente. Quando é que isso vai ser patológico? Eu tenho tanto medo de que aquele resultado seja negativo que eu nem vou buscar. De que seja uma coisa ruim, eu nem vou buscar, eu prefiro nem ver. Né? Eu ouço muito da pessoa assim, eu prefiro lidar com o não de uma vez. Nem quero saber. Ou então eu prefiro achar que o exame vai dar ruim, aí eu já começo a sofrer, que aí se vier bom, eu tô no... Olha só. Mas já sofre, aí eu falei, aí você sofre, às vezes necessariamente. Verdade. Né? Então é muito é melhor ter o quê? Uma postura mais positiva. Né? Entender assim, eu preciso de enfrentar, né? E se eu tiver, vou criar estratégias para lidar, né? E não ficar paralisado. Eu vi um relato de uma pastora, né, muito conhecida nos Estados Unidos.
a Dertitos, né, ela está passando por um tratamento de câncer. E ela contou no testemunho o quanto que a verdade foi libertadora para ela. Porque enquanto ela tinha uma expectativa do que poderia ser o seu problema, a sua doença e tal, né, ela sofreu demais. A partir do momento que ela ouviu a verdade, né, o que de fato, o nível, a gravidade do problema que ela tinha, trouxe um efeito contrário, positivo para ela, porque ela recebeu, ela aceitou e ela encontrou a forma de lidar com aquilo e o tratamento que ela teria que fazer. Então, olha que interessante, a verdade aliviou, né? Ela entendeu o processo. Né? É a mesma coisa uma criança ansiosa, que alguém perguntou também sobre criança ansiosa. Como lidar com a ansiedade. Como que a gente pode fazer? Descrever para ela passo a passo do que vai acontecer. Certo. Entendeu? Sim. Que aí a criança não vai criar expectativas além, ela vai criar ali junto com você. A verdade é sempre bom, né, Priscila? Eu me incomodo muitas vezes em relação a pais, essa questão de tentar esconder, tentar falar as coisas pela metade com os filhos, né? Eu acho que isso causa mais insegurança neles, né? Porque eles sentem que alguma coisa está escondendo, né? Então é melhor lidar uma forma, lógico, dentro da maturidade dela, né, da criança. Mas é verdade, né? Sim. Vamos perguntar então? Vamos lá. A Fernandinha vai passar aqui, fica ligada aí, frente à pergunta que você fez, né? Acompanha com a gente, não preocupa agora nesse momento com o horário, mas nós vamos tentar aqui ser bem objetivo, né, Priscila? E atender aquilo que você está precisando. Vamos lá então, olha só, a Leia está perguntando, e quando somos ansiosos e não percebemos? E aí, como é que faz? Mas é o que eu falei, né? Somos ansiosos e não percebemos, ou percebemos e não queremos assumir que somos ansiosos. É verdade, né? Que estamos ansiosos. Quando as pessoas dizem que estamos, né? Então, talvez trabalhar a aceitação, né? De que é uma emoção natural, mas até que ponto isso está sendo natural e até que ponto isso está sendo... Então, assim, ser honesto consigo mesmo, né, Priscila? A gente precisa... É aquilo que você falou, se observar mais, né? Eu acho que é importante monitorar o humor, né? Então, para começar, monitore seu humor. Como que eu amanheci? Como é que minha manhã? Como ficou minha manhã? Como ficou minha tarde, minha noite? Vamos ver o que está prevalecendo ali. Isso é interessante. Isso é interessante. Eu acho que isso muda drasticamente, né? De um momento para outro. E é o que eu falei na outra live também. Uma vez eu recebi uma paciente falando que ela estava muito triste. O tempo todo triste. Se eu fosse pegar a fala dela, eu ia colocar ela num transtorno, por exemplo. Falei, então vamos monitorar. E quando ela monitorou, ela viu que a tristeza dela era sempre quando ela chegava em casa do trabalho. E não era porque estava chegando em casa do trabalho, é porque estava cansada do trabalho. Cheguei cansada. E aí ela mudou. Eu não fico triste, a questão é eu estou cansada. E aí mudou tudo. Né? Mudou tudo. Olha, né? Forte, né? E aí ela começou a ter uma outra visão sobre ela. Então é isso, se observar mais. Talvez você comece a monitorar seu humor. As pessoas estão tão aceleradas que elas não se observam. Geralmente eu peço meus pacientes para fazer gráfico, muito né? bom. Então vai ligando, vai ver um gráfico. Vou começar a fazer interessantíssimo. Gráfico do manhã, humor, tarde e noite, né? Durante uma semana pra gente ver, né, Priscila? Pra observar. Das crianças, a gente tem um afetivograma para isso também. Gente, que legal. Então tem muitas estratégias bacanas. O que fazer quando se tem uma crise de ansiedade durante o sono? A Frida está perguntando. A gente comentou um pouquinho sobre o sono. Fala aí. O que acontece? Tem que ver como que essa crise, né? A crise do pânico. Eu acordo com essas sensações. Ou de repente está dando uma tá acordando acelerado, né? Então é importante trabalhar a respiração, procurar pensar por que eu acordei assim, né? Teve uma pessoa que falou que sempre acorda cansada, né? Então a gente tem que pensar o quê? Por que eu tô acordando cansada? O que eu tô fazendo antes de dormir? Qual está sendo o meu processo na hora de dormir? Eu vou com o celular para a cama e fico vendo um monte de notícia, um monte de coisa que está na minha mente. Quando eu desligo, eu começo a pensar no dia de amanhã e vou dormir pensando no dia de amanhã. Então você não descansa o seu cérebro. Então o que faz? É importante. Preparar tá vendo
aqui o bloquinho da pastora, gente. Tem um bloquinho assim Por perto isso da eu gosto de cama. escrever, viu, gente? Isso. Eu gosto de escrever porque o escrever me libera. Alivia. Alivia aqui, ó. E não é só pra noite, gente, é pra vida. As É. pessoas estão guardando muita coisa na mente que elas não precisavam de guardar. Elas podem escrever, fazer Olha, checklist, né? Isso mesmo. Então, começa a planejar o seu dia antes. Não vai planejar na hora de dormir. Sim. Chegou, planeja o seu dia, põe os tópicos ali que você precisa de fazer. Na hora de dormir, vai ter o seu momento com Deus com tranquilidade. Põe uma música relaxante. Se prepara para esse sono. Sim. É então, muito até o importante. sono a gente tem que se preparar, preparar da pra forma ele. correta, né? Sim. Então, isso é que seria a higiene do Do sono. sono. Né? Então, assim um como dos passos seria esse. a gente cuida da nossa higiene, do nosso Sim, físico, vai lá, a gente escova os também precisa. dentes, não é? Vai lá, passa um creme no rosto, lava o rosto, hidrata, né? A gente precisa de cuidar do nosso sono, Olha que né? Para interessante. receber Gente, esse a sono gente com não qualidade. A gente não tinha esse tipo de entendimento. Pensa bem, você aí que está acompanhando a gente. A gente não é ensinado nesses detalhes, né, Priscila? Então, são ferramentas, são maneiras da gente aprender a viver uma vida melhor. Com mais qualidade, Mais qualidade. Né, Higiene do sono. as pessoas estão praticar. acordando aceleradas. Você verá. Porque elas estão com um monte de coisa que precisa fazer e vamos lá. Verdade. Até de manhã, acordar, fazer um alongamento, se cuidar, né? Ter um tempo, atenção plena de manhã também. Sim. Então, nossa, mas eu já acordo atrasada pro trabalho. Sim. Vamos acordar mais cedo. Sim. Vamos fazer uma rotina melhor, de sentar se na preparar mesa, melhor, né, tomar um pro bom dia. café, conversar com a pessoa da sua família. Verdade. Né? Ter aquele momento de qualidade ali de manhã para depois você enfrentar um dia melhor. É verdade. Eu Muito acho que é legal importante. isso. Muito bom. A Fernanda está perguntando aqui, ó, quando uma pessoa dá uma falta de ar e sensação de medo quando está falando em público, é considerado uma crise de ansiedade? Pode Quando ela dá esses sintomas falando em público. Pode ser sim. Pode ser, né? Né? Então tem que analisar o que essa pessoa pensa, né? Quando tá na frente do público. Sim. Né? É uma autoavaliação sempre negativo, não, tô falando tudo errado. Nossa, o outro lá ó, já aí fez ela assim. desfoca do que ela tá falando, já E aconteceu começa a muitas focar coisas. no outro. E É. aí isso gera sofrimento, né? Sim. Então vem uma crise E aí de você ansiedade. não consegue realmente dar uma boa continuidade Sim, para fazer. né? Agora, quando que isso vai ser um transtorno, uma fobia social? É quando ela tem uma crise dessa e para de enfrentar. Eu paro de enfrentar o público porque eu sempre vou ter isso. E às vezes não. É. Às vezes isso aconteceu uma vez, na próxima ela já vai criar outra estratégia, ela vai dar conta de passar por aquilo, até vencer esse medo de falar em público. Porque todo mundo tem o novo. Sim. É para todo mundo, né? É, Então não é porque você teve isso uma vez que você tá com fobia social. É, que você né? nunca mais. Quem vai na hora de conseguir. apresentar trabalho lá na escola, eu eu só sentia lembro dor até de hoje. barriga. Era natural, mas a gente hoje. enfrentava. Tinha que enfrentar. Gaguejava, É. né? Hoje quando alguns colegas meus lá que estudou comigo lá de primeira a quarta, quinta, oitava, vai lá no consultório e me vê e fala assim, não é a mesma Priscila nunca, né? Porque eu era muito Como é que introvertida, mudou, né? Então as coisas vão, E eu a acho gente isso vai maravilhoso. aprendendo. A gente pode superar os nossos limites, sabe? Eu muito. digo pra você, eu era também extremamente tímida. Eu também. Eu não tinha condição de falar nada, gente, até o dia que me colocaram, né, na frente, uma posição de frente para falar para pessoas. Foi muito difícil para mim, mas eu acho que eu enfrentei, sabe? Eu procurei ir adiante. Coragem, né? Como é maravilhoso você descobrir que você pode vencer, você pode ir além de você. Ultrapassar esses limites que você Isso. mesmo colocou. E você né? olhar depois para trás, isso Sim. aqui eu já venci, Nossa. isso aqui eu já passei, esse terreno É aqui uma eu vitória. já domino, É. né? Entre aspas, mas eu já tenho segurança. Vai gerando segurança. Mas a Sim. gente gera segurança ao fazer. É fácil, Né? não tem jeito. Fazendo. Não tem jeito. Né? Tem muita pergunta aí, gente. Meu Deus do céu. Olha só. Vou tentar correr. Gente, eu vou tentar instruir aqui, né? O pessoal está me ajudando. Quem está no Instagram, não sei se tem problema de continuar mais uns minutinhos para a gente responder algumas perguntas a mais.
Caso tenha alguma dificuldade no Instagram, a gente pede para migrar para o YouTube, tá bom? Então não perde nada não. Não sai, não perde nada, porque talvez tenha uma resposta, uma chave aqui preciosa para a sua vida, tá? Nessa noite, essa é a nossa intenção. Então vamos lá. O Caio Pereira perguntou assim: contar até 10, contar até 100 ajuda? Na hora da ansiedade, do nervosismo, né? Funciona mesmo, isso é real. Desfocar, né? Desfocar, principalmente quando é uma crise de ansiedade. Sim, né? sim. Mas contar até 10 talvez não. E quando tá discutindo com a esposa. Sim. Aí eu acho que para lidar com a raiva, com a raiva, né? Eu trabalho muito isso com criança, com adolescente, né? Porque o adulto não tem a mesma reação da raiva do que uma criança. A criança, quando tá com raiva, geralmente ela é agressiva, né? Fisicamente. Sim. Então a gente trabalha muito com elas, que é como se fosse uma bomba. Pronta, a raiva é como se fosse uma bomba pronta a estourar, né? Mas a gente trabalha que a raiva é uma emoção natural, que ela serve pra gente se posicionar, pra gente dar conta de falar pro outro que não tá satisfeito. Sim. Mas às vezes a criança não tem essa noção, então a gente ensina elas o quê? A desativar a bomba. Né? Então como que a gente vai desativar a bomba? É fazendo respiração, é soprando bolha. E isso é falado para criança? A gente cria literalmente uma bomba para ela, onde ela vai pôr no canto da casa dela, do ambiente, onde quando ela tiver com raiva, ela vai lá abrir a bomba, desativando a bombinha dela. E ali vai ter algumas coisas para ela trabalhar, né? Com a família, que seja respiração, diafragmática, né? Que eu falei, só que ela vai fazer o quê? Cheirando a florzinha, soprando a velhinha, né? Vai contar até 1 até 10. Aprender a lidar. Aprender a lidar, porque vai entender que a raiva vem, mas que ela vai baixando. E que nessa hora que ela passa, não é que você vai esquecer. É a hora que ela passou que você vai poder voltar e falar. Olha, fulano, eu não gostei dessa atitude sua. Sim. Aí vem a hora do conselho, né? Porque aí seus pensamentos já vão estar mais alinhados, sim, né? Nós adultos é muito importante isso, porque às vezes no momento ali, você tá numa discussão e a raiva vem e você vai falando impulsivamente. Sim. Tem adulto que tem essa desregularização da raiva. Então é importante criar essas estratégias. Olha, tem que acalmar, tempo, eu vou ali no banheiro, vou respirar, vou repensar e volta e conversa. Muito né? Não é deixar pra lá, porque deixar pra lá não resolve. Também não resolve, né? Tem que resolver, né? Resolver. Muito bom, viu? Muito top. Vamos lá. A Angélica está perguntando, olha, toda pessoa com transtorno emocional tem dificuldade com relacionamento? Olha, essa pergunta é bem complexa, né? É bem complexa. Mas de uma forma assim, geral. O que eu penso, né? O problema de relacionamento, ele pode ser levado, né? Melhor dizendo, não só por problemas emocionais, né? Uma falta de comunicação clara pode ser, né? Pode prejudicar uma relação, né? Em geral, né? Não só marido e mulher, né? De cônjuge, mas no dia a dia, né? Agora, pessoas com transtornos emocionais, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de quê? De ter essa relação mais harmônica. Por quê? Porque como o humor deles geralmente variam muito, né? Vamos pensar na depressão e no transtorno de bipolar, né? Então, a bipolar tem uma variação de humor enorme, né? E o depressivo geralmente tá apático, muitas vezes nem quer relacionar. Então a gente vai ter uma dificuldade de relacionar, entendeu? E o bipolar no sentido assim, eu nunca sei como lidar com o outro. Então assim, quando eu tenho uma pessoa com transtorno de bipolar que a gente está tratando, geralmente a gente trata junto à família, porque geralmente a família sofre muito. É verdade. Então, de alguma forma interfere sim, no relacionamento. Mas não quer dizer que todo mundo que tem algum transtorno emocional, por exemplo, a ansiedade, que vai ter um problema de relacionamento. Certo. Né?
A gente Não, teve algumas pode perguntas generalizar. também a respeito da depressão, Sim, né? muitas, De né? outros transtornos também, mas a gente vai entrar nesses assuntos num outro momento, porque Sim. cada um deles é uma gama, né, É. Priscila? Vai aprofundando e não dá pra gente trabalhar tudo, né? Então aguarda que a gente vai ter um momento para falar mais profundamente sobre a depressão, que também é muito falado hoje em dia, né? Tem o cansaço físico, é aquela pergunta da Gilma, né? Que ela ela fala que ela dorme bem, descansa durante a noite, mas acorda com a mente cansada. Sim. Então você já explicou para ela refletir como que é o como antes, que está sendo né? esse preparo. O preparo, né? Vai E se ajudar. nessa noite que ela acha que dorme bem, ela não acorda no meio dela. E ela, tipo assim, às vezes é uma criança que acorda ela e ela levanta e vai, Sim. né? Tem pessoas que têm um sono mais leve, né? né? E aí acordou e atrapalhar. voltou a dormir. Mas será que, como que foi esse processo? Atrapalhou alguma coisa, né? E fora isso, assim, tem muito a ver com a falta de atividade física também, né, pastora? Nem tudo é emocional, né? Às vezes a pessoa precisa de fazer uma atividade física também, né? Para melhorar até o sono, né? Então pensei nisso. E a última pergunta aqui da Leia também, acho que é a última, né? Ok. A última pergunta da Leia: a falta de planejamento diário pode trazer insônia? Claro, claro. Porque aí, se você não planejou o seu dia, né? E você fica se questionando que você não deu conta, ou você fica planejando o dia seguinte. Pensando os dias de amanhã. Então, por isso que é muito importante a agenda, né? Ou então uma folha mesmo, não tem como ter uma folha, quadro, né? Tem pessoas que usam aquele quadro, isso. coloca cada dia da semana as suas atividades. Põe uns negocinhos também coloridinhos lá pra post-it, né? Isso é muito importante, ajuda né? bastante. Porque às vezes as pessoas querem ter a agenda na cabeça. E aí não dá conta, vai dormir pensando, nossa, por exemplo, eu, né? Não, amanhã eu tenho que atender fulano. Nossa, eu tinha que ter planejado isso e eu não planejei pra ser só de amanhã. Vai esquecer, e isso vai aumentando atrapalhar. o nível de ansiedade na hora de dormir, aí eu vou dormir. Vou ficar pensando no que eu fiz, que eu deveria ter feito e eu não fiz. E isso vai gerar sofrimento, eu não vou conseguir dormir. E aí vai. Sim. E também a gente tem que relaxar no sentido de que o que conseguiu fazer, fez. Não, graças a Deus. nem tudo que a gente põe como meta a gente Não consegue. vai. Por isso que as metas diárias, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sim. Será que eu tô pondo muito além? Sim. É igual uma pessoa que não faz atividade física e coloca que vai 5 vezes na semana, todos os dias da semana, na academia. Dá um desespero, assim, que né, eu vou malhar tudo que eu não malhei em 6 meses, eu vou malhar não consegue, né? E é aquilo, né? Olha só, você vai na academia, você tem que malhar muito pra quê? Pra ter um músculo, não é? Pra ter um resultado. Sim. Então, é a prática. É a prática de você. A constância. Eu tenho aprendido isso, O Priscila, tempo todo é que constância. o mais importante não é a quantidade, mas é a sua constância, né? Não é você querer fazer tudo de uma vez. E na vida espiritual é assim também. Viu, às vezes a gente acha que a gente, da noite pro dia, a gente tem que se tornar super espiritual ou uma pessoa super dedicada à saúde, mas são pequenos hábitos diários que vão construindo algo, né? É cada tijolinho sendo colocado diariamente, daqui a pouco você tem sem uma pressão, né, pastor? As pessoas estão se pressionando muito por ter resultados rápidos. É verdade. E a gente tem que parar com isso. A gente né? não tem que ser assim. Não, a gente não tem que se sujeitar de uma forma tão intensa, né? A esses comandos que estão sendo feitos, né? Entender que a gente precisa viver a nossa realidade, saber os nossos limites também, né? Eu entendo, queridos, que Deus deu uma capacidade para cada um. Deus deu a cada um uma personalidade, um temperamento, então a gente tem que respeitar isso também. Certeza. Não achar que eu vou ser igual ao outro, que um corre uma milha, eu tenho que correr o tanto que ele, anda de carro 200 por hora, que eu também tenho que ser assim. Eu tenho que saber, né, me respeitar também, meus limites, né? Então aprenda a se respeitar, se conheça,
se aprofunde, conhecimento nunca é demais, né? Coloque em prática o que você tem recebido. Eu tenho certeza que a gente vai viver melhor. Amém? Amém. Vocês gostaram, gente? Estão gostando aí do nosso papo, nosso assunto? A gente vai continuar tendo outros momentos, né, como esse, outros assuntos virão. Eu tenho sentido assim que Deus vai levar a gente, Priscila, né, a um caminhar em outras coisas, outras áreas, que vai ajudar muita gente. Então nos ajude também participando, compartilhando, testemunhando o que tem mudado na sua vida. Se você precisa de ajuda, procure ajuda, não tenha vergonha, né, de se achegar, de reconhecer que está passando por um momento difícil, precisa de ajuda de um profissional ou uma ajuda pastoral. E aí, Priscila, eu vou comentar aqui com eles, né, que a gente tem um sonho, né, o Bispo Paulo, eu temos conversado também sobre isso. Nós acreditamos que a igreja ela é uma solucionadora de problemas, ela é uma resposta para a sociedade. E também através dos profissionais, né? Cada pessoa representa um talento, uma profissão, uma capacidade para ajudar o próximo. Então a gente tem pensado, queridos, num projeto de apoio psicológico dentro da estrutura da igreja. Amém? Então, assim, isso está sendo gerado, isso está no nosso coração, né, Priscila? Eu tenho conversado com a Priscila a respeito disso, eu tenho experiência nessa área, tem me ajudado a entender algumas coisas dentro da parte, né, ética, profissional. Mas a gente está querendo avançar nesse projeto. De repente você está aí assistindo, está ouvindo, e isso arde no seu coração. De repente você já tem uma formação nessa área, né? E você tem o desejo também de prestar o seu serviço, o seu trabalho para apoiar as pessoas, né, que estão precisando nesse momento. Então, se você tem esse interesse, me procura, por favor. Me procura, pode entrar em contato comigo, manda mensagem no direct meu lá, dá pra gente conversar. Nós vamos também conversar mais vezes sobre isso. Quem sabe muito em breve a gente não vai disponibilizar aqui no Espaço Viva, né, dentro da estrutura da igreja, um momento de apoio psicológico, tá? Eu gostaria que você entendesse que há uma diferença entre aconselhamento pastoral, cura interior, trabalho espiritual e também o apoio psicológico, tá? Então, nós queremos avançar em todas as áreas. Amém, Priscila? Eu creio nisso. Deus que nós servimos é um Deus de multiforme graça e Ele pode abençoar muitas pessoas. Amém? Amém. Quero agradecer muito, Priscila, mais uma vez, pelo ensinamento, pelo esclarecimento, por você compartilhar a sua experiência conosco, tá? Que ajuda muito mesmo, para mim é muito especial, tá? Espero para todos vocês. Eu que agradeço, foi um prazer, né? Essa quinta estar aqui com vocês, né? Amém. E assim, para mim tem sido uma bênção, né? Eu também tenho rompido limites, olha, que né? legal, né? Hoje eu fiz meu primeiro story, né? Muito bom, olha, a gente vai aprendendo, né? Bota a pausinha, Priscila, e olha. Então História a gente vai vencendo, né? O medo da câmera, né? De se expor, né? Então tá sendo um prazer, né? Fora isso, né? De estar contribuindo, né? De alguma forma, né? Com as pessoas que estão em casa, as pessoas que têm desejo, né, de se conhecer mais, sim, né, verdade. E de entender um pouco mais o que se passa com elas. É verdade, né? Então, maravilhoso. Assim, é um prazer enorme estar com vocês aqui na quinta noite, né, na segunda quinta. Está sendo uma bênção. Muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Fica atento você, tá, para as nossas próximas informações, nossos próximos convidas, viu? E a gente vai preparar aí um conteúdozinho, um resumo, né? De repente você perdeu a primeira live ou você, né, chamou alguém para essa e não veio. Você vai poder também compartilhar, tá? Um pequeno resumo. Fica ligado aí no nosso perfil do Instagram, no YouTube da EPV de Timóteo também, tá?
E vamos em frente, com a graça de Deus, né? Com a bênção de Deus sempre sobre a nossa vida. Deus te abençoe ricamente. Eu quero declarar sobre a sua vida, né? Que você lance sobre Deus também toda a sua ansiedade, tá? Que você aprenda, que você lide de uma forma muito melhor com os seus sentimentos, as suas emoções, dia após dia, tá bom? Deus te abençoe, até breve, em nome de Jesus.